A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar prosseguimento aos nossos devocionais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver no capítulo 9, do versículo 2 a 8, que diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias, Moisés, estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois eles estavam aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Meus amados, nessa passagem nós vamos ver que Jesus subiu ao monte com seus discípulos. Ele foi subir ali para orar, assim como ele orou em vários momentos mais importantes e mais decisivos de seu ministério e de sua vida. Vejam aí a playlist no nosso devocional do Evangelho de Marcos. E mais uma vez, Jesus leva com ele seus discípulos mais próximos, Pedro e os irmãos Tiago e João. Dessa vez eles sobem no monte para um lugar que vai revelar a glória de Jesus. Os discípulos estavam tendo uma experiência sobrenatural com Jesus. Ali, 4 fatos relevantes aconteceram. Primeiro, Jesus foi transfigurado diante deles. Segundo, a aparição de Moisés e de Elias. Terceiro, uma nuvem os encobriu. E por último, e o mais importante, a voz do céu veio de Deus e estrondou nos ouvidos desses discípulos. No Evangelho de Mateus, ele vai dar uma ênfase ainda maior a essa transfiguração. Ele vai dizer que o rosto de Jesus brilhou como a luz do sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nenhuma reunião na terra que você jamais imaginou, o G20, a OTAN, a ONU, nada se compara a este encontro, a essa reunião, porque ali estavam presentes o Deus Pai, o Deus Filho, ali estava presente Elias, o maior dos profetas, e Moisés, o representante da lei, aquele que recebeu os 10 mandamentos da mão do Senhor. Ali também estavam reunidos Pedro, Tiago e João, os discípulos mais íntimos e mais próximos de Jesus. Esses apóstolos, esses discípulos emocionados, eles acham que têm uma brilhante ideia e querem construir 3 tendas, igualando Jesus a Moisés e a Elias. Mas, meus amados, nós vamos ver que ambos são importantes, Moisés e Elias. Eles prefiguram a importância de Jesus como Messias, que viria. Mas agora Jesus já está, ele já está ali, ele já está diante deles e finalmente chegou aquele tão esperado Salvador do mundo. Eles estão confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus. Você pode ver isso aí no nosso penúltimo vídeo. Eles andam com Cristo, mas infelizmente ainda não têm a noção e não dão a devida glória da majestade de Cristo. Pois Jesus, ele é incomparável, muito maior do que Moisés e muito maior que Elias, porque as leis e os profetas somente apontavam para Cristo. Na verdade, toda a Escritura aponta para Cristo. Todo o Antigo e o Novo Testamento apontam progressivamente para o Senhor Jesus. Então, na continuação dessa passagem, Deus entra em cena e vai corrigir essa falha dos discípulos. Ele vai bradar dos céus: Eis aí o meu filho amado, o filho a quem eu tanto amo, o meu escolhido, a ele vocês vão ouvir. Não a Elias ou a Moisés. Jesus não pode ser confundido jamais com homens, ainda que sejam homens como Moisés e Elias, tão especiais. Jesus é Deus e ele não tem comparação. E nós temos visto que só a ele nós devemos dar toda a nossa glória, toda a honra e toda a adoração, a ninguém mais.
Nossa espiritualidade ela deve ser cristocêntrica. A presença de Moisés e Elias só estavam ali para atestar que Jesus é o Messias, ele tão anunciado pela lei e pelos profetas, aquele que tão ansiosamente era aguardado desde Gênesis 3,15, quando Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Moisés e Elias apareceram ali só para falar com Jesus sobre a sua ida para Jerusalém, para o seu sacrifício. Ida essa e partida essa que já estava próxima. A agenda e o assunto daquela conversa entre os três era a cruz. E a cruz é o centro do ministério de Jesus, como nós já vimos aqui no vídeo neste canal. Ele tinha que morrer no tempo que foi e da forma que foi. Sua morte não foi um acidente, estava tudo planejado desde a eternidade, foi um decreto de Deus Pai. Cristo não morreu porque Judas o traiu por algumas poucas moedas, ou porque os judeus estavam enciumados ou tinham inveja dele, ou muito menos porque Pilatos, um covarde, o crucificou. Não, Jesus voluntariamente se entregou, como um cordeiro vai para um matadouro. Ele morreu só pelo seu povo, pelos seus escolhidos, pela sua igreja. Satanás, no meio desse caminho, já tentou várias vezes desviar Jesus do seu propósito principal da cruz. Ele tentou matar Jesus quando Jesus era criança, através de Herodes, o rei ímpio. Tentou algumas vezes, assim como no deserto, tentou Jesus por 40 dias, quando Jesus esteve ali no deserto. Ele ofereceu ali a Jesus um reino para que Jesus desistisse da cruz. Ele também levantou uma multidão para tentar fazer com que Jesus fosse o rei deles, um rei militar que lutaria contra o Império Romano. No penúltimo vídeo nós vimos que Satanás usou até Pedro, um apóstolo, um discípulo próximo de Jesus, como nós estamos vendo, para tentar fazer com que Jesus se desviasse do seu caminho. Até quando Jesus estava pendurado naquela cruz, uma voz do inferno se levantou da boca daqueles judeus e disse a Jesus para que ele descesse da cruz, que assim eles creriam nele. Só que eles não sabiam, e muitos ainda não sabem hoje, que se Jesus descesse daquela cruz, e ele poderia descer se quisesse, todos nós, tanto eles, desceríamos para o inferno. A morte de Cristo nos trouxe vida, e trouxe vida eterna, e nos trouxe libertação da opressão do pecado. Tristemente, hoje muitos e em muitas igrejas não pregam em seus púlpitos mais sobre a mensagem da cruz, sobre a mensagem de arrependimento de pecados, porque ela não é muito atraente. O que atrai as pessoas, as multidões, são mensagens egocêntricas, mensagens sobre prosperidade, curas, milagres. Contudo, este não é o verdadeiro evangelho da cruz. E como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, este é o evangelho que deve ser considerado anátema, deve ser maldito. Aqueles discípulos não sabiam o que dizer. Por isso eles disseram: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Talvez porque queriam prolongar aquela experiência maravilhosa que eles estavam tendo, ou queriam ficar ali de boa mesmo, numa espiritualidade individual, sem riscos, sem colocar a mão na massa. Talvez queriam ficar ali curtindo a visão de Moisés, Elias e Jesus conversando, enquanto as mazelas do mundo estavam correndo lá embaixo no vale. A opressão de Roma estava acontecendo. Isso não é muito diferente de hoje. Muitos querem ter uma fé, uma espiritualidade só para eles mesmos, viver uma vida cômoda espiritual, separada do mundo, sem se preocupar com as pessoas que estão nas ruas, sem ir para as ruas, sem evangelizar, ir para as zonas rurais, para as periferias, para evangelizar, sem discipular alguém, sem doar seu tempo para servir a igreja e seu próximo, seus irmãos, ou cuidar de pessoas tristes, oprimidas e depressivas. Seja o que for que passa na cabeça deles, eles estavam enganados. Existem muitas pessoas lá fora no mundo que estão carentes, tristes, precisando daquilo que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, Cristo Jesus em nosso coração e a Palavra de Deus.
A palavra de Deus diz que nós de graça recebemos, de graça nós devemos dar. Eis-me aqui falando para você. A palavra de Deus também diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Então, meu amado, se você tem recebido a palavra de Deus, se você tem recebido recursos, se você tem recebido tempo, doe isso para a glória de Deus. Então nós vamos ver que a passagem termina com a nuvem, Elias e Moisés, eles se vão, desaparecem, mas Jesus continua. E Jesus continua com você, Jesus continua comigo. Essa transfiguração veio para nos antecipar a futura glória da ressurreição de Cristo e da sua segunda vinda. Quando Jesus virá para completar o plano de salvação de Deus, Ele vai trazer uma restauração final para as nossas vidas, para a vida daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Evento esse que nós tanto aguardamos e nós ansiamos. Volta logo, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, com essa história, lembre-se, por causa do sofrimento de Jesus, a salvação está disponível para todos aqueles que creem em seu nome, que creem em tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e ainda vai fazer muito mais em nome de Jesus. E você, meu querido, já tomou a sua decisão? Se você ainda não fez isso, pare agora, ore ao Senhor, peça que Ele abra seu coração, seu entendimento e você possa confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E se você já tomou essa decisão, proclame isso para as outras pessoas. A palavra de Deus diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, as coisas boas. Então faça isso, anuncie a Cristo e que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.